A você que nos acompanha pelas plataformas digitais ou pela rádio Paulo Freire, AM 820 kHz. Este é o episódio da série Comida Boa e no Prato, produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. E nesta série, nós vamos conversar com você sobre o acesso a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente para atender às nossas necessidades. É isso que os especialistas chamam de segurança alimentar e nutricional. Eu sou Erilei Ricarte e comigo na bancada está Tainã Olímpia. Oi, Tainã. Olá, Erilei. Falar de segurança alimentar é também falar do seu oposto, a insegurança alimentar, que além de estar associada a problemas econômicos, também toca questões sociais, como o racismo. Segundo o Ministério da Saúde, por exemplo, pessoas negras consomem frutas e legumes 33% menos que pessoas brancas. Atualmente, a fome atinge cerca de 68% das famílias negras no país. Por ser uma realidade presente também em várias populações negras ao redor do mundo, estudiosos nomearam o fenômeno de nutricídio, também conhecido como genocídio alimentar. Então, para nos ajudar a entender como se originou e como ainda funciona o nutricídio no Brasil, convidamos a agricultora afroecológica e militante do movimento de reforma agrária em Pernambuco, a Luísa Cavalcante. Luísa é fundadora do Sítio Ágata, espaço afroecológico, militante, feminista e antirracista, localizado na Mata Norte de Pernambuco. Ela vai nos ajudar a entender a relação entre insegurança alimentar e racismo, o nosso tema de hoje. Bem-vinda, Luísa. Obrigada por aceitar o convite de conversar com a gente. Então, por que é importante fazer um recorte racial na temática de insegurança alimentar? Isso é muito importante, não é? Da gente pensar. Se a gente remonta na história da construção da sociedade brasileira, o nosso povo preto, né? Foi um povo jogado lá pelos de 1888, por aí, né? Jogado na rua, sem direito à alimentação, à moradia, à educação, com todos os direitos humanos violados. E isso vem se perpetuando. Então, o racismo, ele vem daí, desde a escravização, né, até hoje. E hoje a gente continua sem terra, a maioria, sem um território, né, sem direito à alimentação, ao sagrado, que é essa produção, poder ter uma terra e produzir o seu alimento. Coisas que a gente é milenar na gente, né, saber fazê-lo. Então, ainda hoje estamos nessa situação, no campo, nas cidades e nas florestas também, não é? Ainda é um direito negado o acesso à terra para poder produzir o alimento. Por isso que é importante que a gente discuta a alimentação, mas a segurança alimentar pensando nesse recorte, né? O que é que está lá atrás? Um povo preto sem terras. E, Luísa, resistir existe, mas como funciona esse sistema alimentar racista? Hoje em dia, como é que esse sistema alimentar desfavorece a população negra, por exemplo? Se a gente sai do campo, vai para as periferias, a gente tem as pessoas, quem tem trabalho, trabalha muito e ganha pouco. Quando a gente chega nos mercados, o alimento está caríssimo e nem tem qualidade, não é? São, em gerais, alimentos transgênicos, envenenados, passa-se por isso. E nesse tempo que estamos vivendo, especialmente, há um povo, uma imensidão de povo passando fome neste país. A gente quase tinha erradicado a fome, né? E ela volta a se alastrar e com uma força e uma perversidade muito grande. Então, a gente vai sempre encontrar hoje as pessoas nessa pegada de fome, porque o alimento está caro, porque lhe falta o trabalho,
porque lhe falta a moradia, lhe falta o acesso a políticas públicas que garantam a soberania alimentar do povo preto. Quando a gente estava produzindo essa entrevista, a gente sentiu muito falta de encontrar referências que falem sobre o assunto. Eu queria saber se você também sente falta de ter essa discussão sendo pautada, sabe? A relação entre a insegurança alimentar e o racismo. Olha, nesse momento a gente tem, através do o MTST, por exemplo, está tratando desse tema, né? E tratando, apontando soluções. As ocupações sem tetos, hoje, especialmente aqui em Pernambuco, elas estão sendo pautadas à luz da segurança alimentar, da soberania. Então, ocupa-se o teto, mas já se produz, nos espaços que há, já se produz alimento. Então, é isso, é já dando resposta. Isso é uma discussão que vem sendo trazendo um tema bem latente, bem atual, né? O movimento sem teto. O movimento sem terra também tem trazido o tema, apontando a soluções, né? Há uma grande distribuição de alimento hoje. Recife, por exemplo, Armazém do Campo, né? E o Movimento Sem Terra trazendo o alimento de qualidade para a população. E as discussões estão acontecendo. A FETAP também tem trazido essa discussão, Casa da Mulher do Nordeste, Espaço Mulher Passarinho, as mulheres de Passarinho, as mulheres de Palha de Arroz, o coletivo A Capivara, tem um outro coletivo, a Rede pela Transição Agroecológica do Recife. A gente também estamos trazendo essa questão. Então, hoje a gente está buscando os movimentos e coletivos, grupos e organizações estão trazendo. A Articulação de Mulheres Negras Brasileira, a MNB, também tem pautado essa discussão. Então, quem está compondo esses coletivos tem participado de diversos momentos, né, de trazer essa discussão. A Rede SAM é uma rede pela segurança alimentar e soberania, tem trazido muito isso, inclusive sobre a merenda escolar, né? A rede de mulheres negras do Nordeste também tem pautado essa discussão da insegurança alimentar. Temos a Rede de Grupos de Agroecologia do Nordeste, Rede de Grupos de Agroecologia do Brasil, são espaços que estão tratando essa questão, entendeu? Talvez a gente não esteja conseguindo comunicar mais para fora. Talvez seja bom isso que vocês trazem e eu já me comprometo de levar para os grupos, né? Essa observação de como que a gente massifica, se é a palavra se adequar, essa questão, né, de trazer essa discussão de uma forma mais ampla, trazer para o dia a dia das populações, né, a insegurança alimentar e o racismo que a acompanha. Na sua fala, Luísa, você falou sobre insegurança alimentar, segurança alimentar e soberania alimentar. Poderia falar um pouco o que é essa soberania alimentar e como é que ela dialoga com as outras questões? Então, a soberania alimentar é a busca que nós estamos, né, há muito tempo correndo atrás, e ela vem nessa perspectiva de que se eu tenho terra, se eu tenho território, eu posso trabalhar, eu posso plantar nele o alimento e plantar esse alimento de forma saudável, né? Então, a agroecologia, ela vem apontar esse caminho do que é saudável, né? E é um caminho de que não só é o alimento, é as relações que a gente estabelece também para chegar ao alimento. É muito importante disso, né? Da gente pensar que se eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar em coletivo, é muito melhor o mutirão. Se eu estou trabalhando no mutirão, eu preciso honrar as pessoas que estão comigo, não posso explorar a mão de obra, né? Não posso deixar que elas passem fome, não posso estar aos gritos com ela,
Então, é esse cuidado que passa por si, né? Primeiramente pelo eu e vai ao nós. A agroecologia nos chama a isso, nos chama a observar a água que a gente vai utilizar, como é que ela está, como estamos cuidando dela, que quantidade, né? Se ela é escassa ou se ela é farta no território. Nos chama a pensar que sementes estamos utilizando. Que sementes? Isso é bem, né, fundamental. E nos chama, inclusive, a fazer as trocas de semente, que é para garantir que ela se perpetue, né? Uma semente limpa, uma semente verdadeira, né? Essa mesma agroecologia nos chama também para esse cuidado com a terra. Como é que estamos nutrindo o solo que vai nos dar o alimento? Isso é também fundamental, né? Então, são vários caminhos que ela vai apontando, mas também que é preciso observar as políticas públicas, porque não basta que o sítio Ágata, por exemplo, tenha soberania. A gente não quer ter a barriga cheia sozinhas, a gente quer que vocês tenham, que a gente quer que os outros tenham. A gente quer olhar para esse país e perceber que não há fome, que todo mundo tem acesso. Então, isso é importante. E aí está inserido nesse contexto também de propor políticas públicas, de fiscalizar, de exigir, né, que se faça, uma pegada importante dentro da agroecologia. Então, a soberania alimentar ela vai passando por todos esses caminhos. Então, quando um povo pode ter o alimento na mesa, né, ter um alimento saudável, isso vai nos trazendo soberania, né? Poder, inclusive, doar, também comercializar esses alimentos, ter um bom acesso às feiras, né? Ter o espaço da feira agroecológica, como chegar a ela de uma forma adequada. Tudo isso são políticas necessárias para a soberania alimentar. Ela passa por aí. Acima de tudo, de que o povo possa estar alimentado. Isso é a soberania. A ausência desses elementos, né, vai gerar justamente insegurança, né, vai gerar escassez. E é isso que a gente tem experimentado, uma grande escassez. Né? A gente tem ouvido esses dias, as notícias eu não vi, na verdade nem quero ver, porque é muito sofrimento, sei o que é bem a fome, e a falta disso tudo. E a gente tem ouvido as pessoas, né, buscando, estando na fila para pegar osso para comer. Mas eu também já cruzei com pessoas, aqui em plena Conde da Boa Vista, a pessoa foi no lixo, 6 da tarde, e catou uma comida e comeu. E foi doloroso de ver uma pessoa preta, era um homem negro ali, um homem preto diante de mim, catando no lixo ali perto do ponto do ônibus e comendo avidamente o que ele encontrou. Não é fácil. Então, Luísa, como o governo poderia ajudar nessa... Como o governo poderia ajudar nesse cenário? Quais tipos de políticas públicas poderiam ser criadas ou até mesmo fortalecidas, né? Você pode, por exemplo, citar essa sua experiência com o sítio Ágata. Agora sim entra a Ágata, a famosa Ágata. Então, como é que o governo poderia ajudar neste quesito para contornar tais cenas e para fazer que elas se tornem cada vez mais raras no Brasil? Na nossa experiência enquanto sítio, a gente tem um processo bem mais autogestionário. A gente vai se autogestando aqui, com o que nós temos, com nossas forças, com nossas parcerias, para que a gente possa acessar a soberania. Ainda não está perfeita, né? Mas, enquanto políticas públicas, em geral, a gente sente dificuldades de chegar a ela. A gente não tem um transporte próprio, por exemplo, e o acesso daqui da Zona da Mata para os centros, saindo de onde estamos, do assentamento em Tracunhaém, é bem difícil. Então, é caro também. E essa não é uma realidade só minha, é de outros agricultores aqui da região. Quem não tem um carrinho, né, para se deslocar, sofre com os altos custos de passagens,
de poder acessar outros transportes, entendeu? Para se deslocar até pontos de feira mais distantes, se a gente quer se deslocar para a área metropolitana. Se não, vamos aqui estar bem aqui até Araçoiaba, que está a 10 quilômetros, ou Carpina, que está a 20 quilômetros. Vamos estar fazendo essas feiras. Outra Cunhaém, que a gente vai também gastar 20, 25 quilômetros para ir à feira pública negocial que se tem. Aí a gente tem criado uma outra estratégia também, que é beneficiar o que a gente pode, com o que podemos, e já vender produtos assim. Fica mais fácil de encaminhar. Olhando para o Estado, para a nação, a política pública ela ainda é muito defasada para atender agricultores e agricultoras, né? E a gente volta a citar o Josué de Castro quando diz que a fome ela depende, né? Ela é um resultado da desvontade política de quem está gestionando os espaços de poder público. Então, é preciso fazer mais. É preciso que haja recurso, de fato, para a agricultura familiar e para a agricultura familiar de base agroecológica. E a gente vai olhar os dados, o governo, o agronegócio recebe muito dinheiro, enquanto que a agricultura familiar, muito pouco. É bem gritante, né, o desequilíbrio que existe entre uma coisa e outra. Né? Assim como o acesso à terra. Não se tem uma política de acesso à terra para o povo poder produzir alimento. Né? A política, na verdade, bem planejada, é uma política de tirar o que já se tem, né? De deslocar, de despejar os povos pretos, povos indígenas. Então, a gente tem enfrentado isso nesse país. E aí o que a gente propõe é despejo zero em tempos de pandemia, despejo zero em qualquer tempo neste país. Não despejar o povo de suas terras, mas sim assentar esses povos, trazer recursos para que possam trabalhar, investir na agricultura, porque a agricultura familiar é o que alimenta a nação. A gente não vive de soja. Vocês comem soja, meninas? E vocês, meninos, vocês comem soja? Raramente. Raramente, Heloísa. Pois. Algum de vocês aqui gosta de soja? Eu particularmente gosto, mas eu acho que uma alimentação somente de soja seria difícil. Já pensou quanto de terra a soja tem destruído? Terras, cerrado. O cerrado, se a gente for para a região de cerrado hoje, tem muitos hectares sendo devastados para dar lugar à soja. Se a gente for saindo do cerrado, beirando, né, ele, você vai encontrar muitos territórios indígenas sendo invadidos e desmontados para dar lugar à soja. E a soja é plantada sobre muito veneno, gente. O cultivo dela leva muito veneno. Então, como gostar da soja, né? Como utilizar esse tipo de alimento? Então, é sempre uma coisa para a gente repensar politicamente que atitude eu vou ter diante da vida, diante dos alimentos, quando eu quero comê-los, quando eu for comprá-los. Né? Como escolher esse alimento que eu quero trazer para a minha mesa. Quem produz? Onde produz? Né? Que impactos causa essa produção? São questões para se pensar e são questões que a gente quer propor saída. Que o governo pare de investir nisso. Pare de achar que o agro é pop. O agro é morte. Agro não é pop. Agro é morte. A agricultura familiar e agroecológica é vida. É cuidado. Então, poder investir recurso para isso é uma saída que se aponta. Verdade. É muito difícil da gente propor
medidas pontuais quando o governo não tem essa falta de vontade, né, como você mesmo disse, em investir no que dá certo, porque a gente já sabe que a agricultura familiar dá certo e é a solução para a gente sair desse tipo de situação. Por isso que eu encaro muito o Sítio Ágata como um espaço de dupla resistência, digamos, porque ele é considerado de ecológico, né, um sítio afroecológico, então tem a resistência da agroecologia e também da resistência antirracista. E se vocês, ouvintes, se interessam pelo projeto e querem saber mais como ajudar o Sítio Ágata ou acompanhar as ações que eles fazem lá na zona norte de Pernambuco, vocês podem acompanhar eles através das redes sociais. No Instagram é @sítioágata, escrito com TH, e no Facebook também é Sítio Ágata, escrito com TH. Nós vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer muito, Luísa, pela sua disponibilidade, pela sua gentileza em compartilhar seus conhecimentos e abrir um pouco a mente, né, dos nossos ouvintes para saber um pouco sobre esse tema, para eles se instigarem a procurarem sobre o tema. Muito obrigada, Luísa. Também agradeço esse momento e o recado que eu deixo para o povo é: plantem, gente, plantem. Plantem no vasinho, plantem na varanda, plantem na parede, na calçada, no beco, sabe? Plantem. Use todo e qualquer espaço que tiver para plantar um alimento limpo, né? Lutem contra os agrotóxicos, lutem contra as energias que estão dizendo aí limpas e que não são, que estão destruindo. Tem 700 mil hectares de caatinga que serão destruídos, já estão sendo destruídos ultimamente, para dar espaços a aquelas torres eólicas, né? E está matando o povo, impedindo que o alimento cresça, destruindo as sementes, destruindo as aves. Então é preciso que a gente olhe para além do que é o alimento, para além do que está posto, do que está diante dos olhos. Tem muito mais coisa para se olhar, né? De onde vem o alimento, como ele nos chega e o que é ameaça. É preciso olhar isso. O que é que ameaça a produção de alimento neste país e se posicionar contra. Então, convido vocês a se posicionarem com a gente. Muito importante seu recado, Agatha. A gente te agradece por ser esse exemplo de mulher, de força e de resistência. Foi uma honra poder bater esse papo e aprender um pouco com você. Muito obrigada. Estou à disposição, vou aprender também. Obrigada, Luísa. Obrigada. Nossa Luísa Agatha, que é essa mistura de Luísa e da sua neta e dessa história linda que vocês construíram juntas. Obrigada. Parabéns. Sejam bem-vindas. Obrigada a você que nos acompanhou pelas plataformas digitais ou pela Paulo Freire AM 820 kHz. A produção desse episódio da série Comida Boa aí no Prato foi feita por mim, Tainá Olímpia, com meus colegas do curso de jornalismo, Eric Ricarte, Lucas Lopes e Vinícius Cavalcante. Este trabalho teve a orientação da professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Ivana Fechini, na edição e apoio técnico, Beto Farias, do Laboratório de Imagem e Som, ULIS.